senador Jorginho Melo surpreendeu os colegas durante sessão da CPI da pandemia, também conhecida como CPI do Circo, CPI da Cortina de Fumaça e Tribunal de Renan Calheiros, ao comparar as atitudes do comando da CPI às acusações feitas por eles ao presidente Jair Bolsonaro. O senador mostrou imagens do senador Renan Calheiros, relator da CPI, no hospital recebendo a visita do ex-presidente Lula, quando ambos foram fotografados sem máscara e disse: "Faço o que eu digo, mas não o que eu faço." O ex-presidente Lula esteve visitando o senador Renan Calheiros. Só para contextualizar, o senador Renan com o ex-presidente Lula em um hospital em São Paulo. Os dois sem máscara dentro de um hospital. Aí é Lula e Bolsonaro, faço o que eu digo. Talvez o Lula não possa ir para a rua, talvez só possa estar assim dentro do hospital. Nesta atuada, o senador também abordou interferências externas de opositores do presidente Jair Bolsonaro na CPI. Fala-se muito também de gabinete paralelo. Presidente da CPI conversa com Lula e Dória na semana passada, diz o Igor Gadelha aqui. Então a CPI tem um gabinete paralelo também? Vamos parar com esses assuntos, isso não vai construir absolutamente nada. Lula conversa com o G7 da CPI da Covid. É gabinete para lá, gabinete para cá. Conversar não faz mal para ninguém. Vamos parar de dizer que o presidente Jair Bolsonaro é culpado. Outro sim, o parlamentar explicitou a hipocrisia de petistas. A diferença desta Copa América é que a TV Globo não vai transmitir esta. Precisamos ocupar estes equipamentos construídos, gastaram fortunas com dinheiro público em estádios lá atrás, em vez de construir em hospitais. É uma forma de contribuir para isso ser usado. Assista. Eu queria falar o seguinte, a nossa CPI aqui muitas vezes puxa para lá, puxa para cá, mas sempre tem aquele componente político que não pode ser afastado. Isso todas as pessoas que nos vê, que nos escreve, que estão assistindo, nos mandam. Por exemplo, esse negócio da máscara. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. O presidente Lula esteve visitando o senador Renan. Isso é só para contextualizar isso aqui, perder um pouco de tempo, né? Porque a CPI vai ser isso mesmo. O senador Renan, o presidente Lula visita no hospital em São Paulo, fotografia, os dois abraçados aqui, sem máscara, dentro de um hospital. Isso, né? Ah, não, aí é Lula e Bolsonaro, aí é outra coisa, por isso que eu estou fazendo isso. Então tá aqui. Então, faça o que eu digo. É que talvez o presidente Lula não possa ir para a rua, só possa estar assim dentro do hospital. O presidente fala muito isso aqui também do gabinete paralelo. Então aqui está, o presidente da CPI conversa com o Lula e Dória na semana passada, diz o Igor Gadelha aqui, no jornal do dia 4/6. Aqui está o nosso presidente conversando também. Então a CPI tem um gabinete paralelo também. Vamos parar com esses assuntos, porque isso não vai construir absolutamente nada. O presidente Lula conversa com o G7 da CPI da Covid. Está aqui. Globo, enfim. Então, é gabinete para lá e gabinete para cá. Conversar não faz mal para ninguém. Mas temos que parar com isso de só ficar aqui procurando dizer que o presidente Bolsonaro é o culpado, daqui a um pouquinho vai ser o culpado do vírus. A Copa América. A única diferença entre os campeonatos aí é porque a Rede Globo não vai transmitir essa. Essa é a diferença. Essa é a grande diferença. Nós temos aqui utilizar esse bafafá, essa barulheira, para ocupar esses equipamentos que foram construídos, que em vez de construir hospital lá atrás, nós construímos ginásios, campos de futebol, arenas, que hoje estão jogados às traças. Aí talvez o governo está contribuindo um pouquinho para usar esses equipamentos que estão parados, ociosos, que foi construído, gastado fortuna com o dinheiro público.
a nota que, respeitosamente, que a comissão editou, só tiraram uma parte. Eu gostaria de ter visto aqui a preocupação do presidente também, que esboçou, sobre o atendimento às micro e pequenas empresas, o Pronamp, as parcelas que foram liberadas, o dinheiro que nós estamos aguardando para liberar agora para salvar o pessoal de eventos. Isso tudo está na nota, só que não saiu. Tem aqui, eu tenho aqui então, senhor ministro, aquela moça que não foi contratada, a Luana Araújo, ela fez um elogio grande para o senhor aqui. Foi forçada uma barra danada para ela falar mal do senhor, mas ela não falou. O único detalhe é o seguinte, que ela passou em todos os testes, não passou no teste político, que isso é a coisa mais normal e todos nós sabemos disso. Então eu quero lhe pedir, para não vou passar do tempo, viu, meu presidente? Até vou poupá-lo, para deixar para o senhor, ministro, fale das suas ações no ministério, fale coisa boa. O que está fazendo, o senhor deve estar fazendo, o senhor tem um outro perfil. Fale sobre vacina, fale sobre equipamentos, fale sobre o gás e o oxigênio lá lá no Amazonas, como é que está, os lugares que vai ter essa Copa América, fale sobre isso, isso as pessoas querem ouvir, isso nós queremos ouvir, tá? Porque a disputa política ela vai acontecer sempre aqui, isso está claro, não tem resistência, sempre vai ser assim. Eu encerro e deixo o restante do tempo para Vossa Excelência. Obrigado, senador Jorginho. Eu já estou aqui desde cedo, né? Já pude externar o que eu tenho feito à frente do Ministério da Saúde. A prioridade número 1 é acelerar a campanha de vacinação. Nós temos trabalhado agora para iniciar um amplo programa de testagem da população brasileira em associação a estados e municípios. Hoje nós dispomos dos testes rápidos. O Brasil, no ano de 2020, testou muito pouco. Nós precisamos ampliar nossa capacidade de testagem. Já estamos com 14 milhões de testes aí na iminência de fechar o contrato para poder distribuir com estados e municípios. Eu tenho dialogado com as secretarias estaduais e municipais. O primeiro diálogo é público com o secretário municipal de saúde, Edson Aparecido. Esse seria um dos pilares do enfrentamento à pandemia, uma ampla campanha de testagem para que nós consigamos identificar aqueles que são contaminados, os seus contactantes. Essa campanha ela tem 3 pilares. Um pilar é de testar os indivíduos sintomáticos. Isso acontece na atenção primária. A meta é testar até 1.800.000 brasileiros por mês na atenção primária. Os outros testagem de indivíduos assintomáticos ou pré-sintomáticos, e aí selecionaríamos ambientes de grande circulação de pessoas, como por exemplo rodoviárias, estação de metrô, também os aeroportos, testar em parceria com a iniciativa privada, as indústrias, os estabelecimentos comerciais. Essa ação já tem sido discutida. Eu tratei com o presidente da Fiesp, o Dr. Paulo Scaff, também com líderes da saúde suplementar, para que seja ampliado essa capacidade de testagem. O outro pilar é baseado na questão do estudo de soroprevalência, é um estudo que já está sendo realizado, chamado Precov. O Ministério da Saúde faz em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz. O incentivo ao uso das medidas não farmacológicas, e para isso é fundamental a adesão da população brasileira. Afora isso, ações para dar suporte a estados e municípios que são na ponta quem executam as políticas públicas. Os senhores sabem das dificuldades orçamentárias que vivemos. No ano passado, tivemos um orçamento que suplantou 170 bilhões de reais. Esse ano, o orçamento do Ministério é em torno de 143, 144 bilhões, ou seja, houve uma queda, mas o ministro da Economia, Paulo Guedes, tem trabalhado em estreita parceria comigo, e através de créditos extraordinários, nós pretendemos recompor esse orçamento para que não falte recursos para a Covid-19. Eu sei que tem todos os senhores senadores aqui dessa comissão, parceiros importantes, para que nós tenhamos as condições
condições de enfrentar essa pandemia com eficiência, né? Então são diversas ações que nós temos que fazer. Eu chamei a atenção acerca do papel da saúde suplementar já no primeiro momento, porque sabemos que a saúde suplementar ela cuida de 47, 48 milhões de brasileiros e tem uma receita de contraprestação superior a 240 bi por ano, né? Ou seja, é um orçamento maior do que o do Ministério da Saúde, e nós entendemos que temos que ter uma política mais organizada pelo setor, para o setor. É por isso que, conforme a lei da saúde suplementar, se convocou o Consul para que tenhamos uma política de enfrentamento à pandemia coordenada no âmbito da saúde suplementar e, entre outras coisas, discutir, por exemplo, a incorporação de vacinas na saúde suplementar, o que não tem nada a ver com privatização do sistema público de saúde, como quiseram andar dizendo por aí. Ou seja, uma visão maior do nosso sistema de saúde para que, quando conseguirmos vencer essa pandemia, tiremos como lição o que nós já sabemos, que nós precisamos fortalecer o sistema único de saúde do Brasil. Isso é um ponto fundamental e isso talvez precise de ajustes para que consigamos sair, sim, mais forte dessa situação, senador Jorginho. Só mais uma pergunta, ministro. Abaixo de 18 anos, nós não vamos vacinar ninguém. Ainda não há uma evidência científica sustentada. Não precisa. Ainda não há evidência científica sustentada, embora, quero dizer para Vossa Excelência, que a Pfizer já pediu no FDA a autorização para vacinar acima de 14 anos, a Moderna já tem estudos para vacinar acima de 14 anos, e isso está no nosso horizonte, não é? A vacinação. Muito obrigado, ministro. Com a palavra o senador Marcos Duval. Obrigado, depois, presidente. Senador Rogério. Ok, obrigado. Vou tentar ser breve, o dia está puxado. Também acordei às 3 da manhã, estou desde as 8h30 sentado aqui, o corpo já não aguenta igual de todos os colegas. Bom, eu fiz algumas anotações aqui durante essa oitiva e só queria confirmar. Então foram 600 milhões de doses já adquiridas pelo governo federal, correto, ministro? 662 milhões, 512 mil, 770. Fantástico. Outra questão que eu prestei atenção, nos vídeos que os amigos senadores colocaram, eu não vi em momento algum o senhor ministro nesses vídeos, nem fazendo aglomeração, nem sem máscara. Eu acho que a gente precisa dar um entendimento na questão hierárquica da figura política do presidente e do ministro técnico que está à frente ao ministério e tem a sua missão, que está sendo muito bem cumprida. Eu falo isso porque a gente tem uma responsabilidade muito grande, porque o Brasil todo está assistindo, acompanhando essa CPI, e infelizmente as pessoas que perdem a esperança, não vê mais um horizonte, ela está cometendo. Nós temos uma responsabilidade enorme aqui de trazer a apaziguar a tranquilidade e a esperança dos brasileiros que estão vivos. Nós não podemos tirar essa esperança dos brasileiros que estão vivos. E o senhor, ministro, tem feito um excelente trabalho, que não é qualquer um que sentaria na cadeira que o senhor está. Eu tenho certeza que muitos negaram o convite e o senhor poderia estar numa posição mais confortável como presidente da Sociedade de Cardiologistas. Estou falando onde o senhor vai colocar os jogos dessa Copa América, que nós precisamos ter pelo menos usinas produzindo oxigênio. O senhor falou em bolha, o protocolo é bolha, eu vou passar o protocolo para Vossa Excelência. Com a palavra o senador Jorginho Melo. Muito bem, senador Alessandro. Vossa Excelência não cuidou bem do tempo, né? Como tem feito nos últimos dias. Vou fiscalizar o de Vossa Excelência. Só o meu, né? Porque dos outros, não, né? Cumprimentar a Vossa Excelência que preside esse trabalho, cumprimentar o senador Renan, o nosso ministro Marcelo Quiroga. Dizer que o senhor está ficando cada vez mais afiado. Quero lhe cumprimentar pela forma serena que está participando hoje aqui, tranquila, só teve uma exaltação ali de manhã, mas daí um recreiozinho já resolveu, né? Quero
quero, aproveitando nessa batida do senador Eduardo Braga, eu queria que Vossa Excelência nos explicasse bem didaticamente, bem rapidamente, porque eu quero aproveitar o tempo, sobre vacina. Como é que está o calendário de vacina? E depois solicitar a Vossa Excelência para nos encaminhar para cada senador um calendário das vacinas compradas, de que laboratório, quando é que vão chegar, para que a gente tenha segurança, porque um fala uma coisa, outro fala outra. Por exemplo, o senhor disse aqui, o senhor deu uma entrevista aqui, anunciou que sexta-feira antecipação da compra de 3 milhões de vacina da Janssen, dose única. Essa é uma ótima vacina. A expectativa do imunizante chegasse só em outubro. Eu pergunto, o senhor atualizasse para nós esses dados de todos os laboratórios de forma bem didática, para que a gente não perca muito tempo sobre isso, porque isso, as pessoas que estão nos vendo, isso é muito importante. É muito importante saber, tem gente aguardando ansiosamente quando é que vai ser a sua data de vacinação. Então, eu faço esse início de conversa com Vossa Excelência. Então, o calendário, como o senador Eduardo Braga falou, está disponível no site do Ministério. A partir do terceiro trimestre, no mês de julho, né, tá lá o número de doses do trimestre. Porque nós não temos a certeza total das entregas, mas já são 662.512.770 doses de vacinas contratualizadas pelo Ministério da Saúde, senador Jorginho. É por isso que eu digo que serão vacinados os brasileiros acima de 18 anos até o mês de dezembro. Eu falei em relação à vacina da Janssen, da antecipação de 3 milhões de doses, essas vacinas estavam previstas para o último trimestre do ano. Mas nós conseguimos antecipar e essa chegada está dependendo só de uma autorização do FDA, porque está vistoriando a planta onde essa vacina é produzida nos Estados Unidos. E uma vez isso sendo confirmado, nós vamos anunciar. Os Estados Unidos também anunciaram uma doação de vacinas. É possível que tenhamos também doses da Janssen em função dessa doação. Assim que tiver confirmado, nós colocamos. Nós temos primado por informar apropriadamente a sociedade brasileira acerca do calendário de vacinação. Não tenho dúvida que nós vamos vacinar a população brasileira. Posso assegurar a Vossa Excelência. E esse calendário está disponível, mas poderemos enviar para cada um dos senadores. Eu vou falar aqui com o nosso secretário executivo, que é o Rodrigo Cruz, para que ele possa detalhar mês a mês o que existe de vacinas tratadas, a expectativa. Pfizer, 200 milhões de doses até o final do ano. Isso é um volume de doses muito expressivo, 38 milhões da Janssen. As vacinas do COVAX Facility, são mais de 44 milhões de doses das vacinas COVAX Facility. A AstraZeneca, a produção do Fiocruz, a partir de outubro será nacional, mas nós já contratamos IFA para a produção de 50 milhões de doses, que vai suprir esse ato entre o que está sendo feito hoje e a produção nacional. Então, se é algo que eu estou tranquilo, é com relação a essa meta de vacinação. Além disso, na iminência de fechar o contrato com a Moderna, dependendo de detalhes. E a campanha de vacinação do Brasil vai bem.